evidentemente que para você é importante tirar todas as dúvidas que tem em relação à questão política, a outra questão, e pensar mais na questão administrativa, na questão de gestão, né? Exatamente. Eu tive a felicidade de já participar da fundação como membro do Conselho Comunitário e mais recentemente como membro do Conselho Curador. E agora um novo desafio, tendo sido eleitos aí o Simão e eu, ao cargo de presidente e vice-presidente, e é um desafio novo. Essa proposta nossa dessa coletiva tão bem sucedida pela presença de todos os senhores aqui, é a intenção única de nós nos aproximarmos da comunidade, de nós levarmos para a comunidade, através dos senhores que estão aqui presentes, as nossas intenções, os nossos compromissos, de nós renovarmos essas intenções e esses compromissos, para que a comunidade possa se assegurar de que nós faremos o possível, nós faremos o nosso melhor, para que os objetivos estatutários, para que a vocação da Fundação possa ser realizada, no intuito único de levar o desenvolvimento social, de levar o desenvolvimento educacional para a nossa comunidade. E dessa forma, ao levarmos a educação, nós estamos seguros de que todos os índices sociais e econômicos da nossa cidade também serão elevados. Agora, Neto, foi esclarecido aqui nessa coletiva em relação aos números, né, em relação também às finanças aqui, né, da entidade. Exatamente. Nós temos a satisfação de termos no Simão, que é um conselheiro de grande experiência, é o atual vice-presidente da Fundação, uma pessoa técnica, uma pessoa capaz, que já contribuiu com a Fundação de outras formas, sendo superintendente, sendo professor, sendo aluno. Eu acho que ele é a pessoa de maior experiência aqui, e ele pôde, no uso dessa sua competência, dessa sua experiência, clarificar a situação mais uma vez para a comunidade. E o que a gente pode sintetizar disso tudo é que nós estamos com as luzes de alertas, nós estamos atentos a essas questões financeiras da nossa instituição, mas sem nenhum pânico. É uma questão de estarmos atentos para que nós possamos otimizar os nossos recursos, sejam materiais, sejam humanos, mas sobretudo financeiros, para que nós possamos ampliar os resultados da nossa fundação. Agora, Neto, a atual superintendente, que fazia parte da diretoria anterior, também continua no cargo? Sim, ela continua no cargo, ela tem a nossa confiança. Obviamente que isso, por uma questão estatutária, depende ainda da apreciação do Conselho Curador, uma vez que novos diretores estão assumindo, e nós faremos isso na primeira oportunidade que tivermos, que é na reunião da última segunda-feira, que é uma reunião ordinária, e o nome da superintendente vai ser uma vez mais apreciado por todos os conselheiros. Presidente, o senhor assume depois de uma saída inesperada do antecessor. Isso afetou de alguma forma a entidade? Afeta, não cria uma crise de confiança, mas afeta porque o presidente Daniel Araújo é uma pessoa querida por nós, é uma pessoa que deixou a sua marca aqui, é uma pessoa capaz, uma pessoa competente, e que tanto quanto nós dedicou voluntariamente tempo do seu dia em prol dessa fundação. O impacto que causa é essa falta que ele fará para nós aqui, mas tão logo a sua situação pessoal, particular, seja restabelecida, eu tenho certeza, estou seguro que ele vai voltar a contribuir no Conselho Comunitário e quem sabe será eleito para o Conselho Curador. Bom, Simão, vocês dois eram chapas diferentes, né? Portanto, a questão de administração, a questão até do pensamento em relação à fundação seria diferente. Agora vocês dois estão juntos, você vice e o Neto presidente. Isso aí, de que forma que você acha que isso vai impactar nessa gestão? Impacto nenhum, não, obviamente. Eu disse isso para vocês na coletiva, que concorremos um com o outro, mas não chegamos a efeito no pleito, na eleição, porque antes entendemos que daria para fazer uma soma de propostas. As diferenças de ideias, elas não significam que sejam antagônicas, que sejam conflitantes. E aquilo que for
que ele tinha como planejamento, eu tinha como planejamento, que for homogêneo, não há por que não aplicar. O que não for semelhante é uma questão apenas de aplicabilidade em termos de contingência, se for interessante uma ou outra ideia. E é isso que fez esse trabalho, eu disse a você, que levou a esse trabalho. Foi o que eu disse antes aqui, nós não compusemos uma chapa, nós compusemos agora uma gestão, que ele é o presidente, e eu fico como vice, na condição de vice, obviamente, mas também pela experiência dele em gestões diversas que ele fez, na área acadêmica, na área educacional, a experiência que eu tive também nessa área, aqui também na Fundação, isso pode ser somado, né, não necessariamente ser antagonizado. Então eu não vejo problema nenhum de eu ter sido de uma chapa e ele de outra, e no final da história ter composto uma diretoria. Eu acho pelo contrário. Isso é algo salutar. Muitos podem pensar diferente, mas eu vejo isso de forma salutar, porque mostra que não é um acordo de princípio feito, é um acordo em função de um bem maior, que é justamente a Fundação. Agora, senhor, você observa por parte de você, por parte do Neto, que há metas, que há, né, todo um planejamento de trabalho aqui para ser seguido. Muitos ainda estão no campo da ideia, né, que, como o Neto colocou, vai ser levado ao Conselho, vão ser levadas diversas ideias de propositura do Neto, e o Conselho, ele participa efetivamente. Né, é um Conselho que não é somente de nomes, são de pessoas que atuam, e todos do Conselho têm conhecimento, têm experiência com relação à Fundação. Então é um conselho que vai, obviamente, ajudar e muito na implementação dessas ideias. O Neto, numa conversa que nós tivemos na semana passada, ele propôs realmente a criação de um planejamento estratégico para a Fundação que contemple não somente questões de ordem econômica, mas também de ordem econômica, questões administrativas, questões educacionais, questões institucionais. Então isso é necessário. A instituição ela precisa ter realmente um planejamento estratégico. Até porque toda instituição que trabalha por mandatos, em que os dirigentes são mandatários, sem um planejamento você tem descontinuidade. Então, quando há um planejamento, mesmo mudando a gestão, você mantém o foco. Então, isso não é só em função da gestão atual, é em função da gestão da instituição, que independentemente do gestor, passa a ter um norte. Isso já é algo exigido no segmento acadêmico, por exemplo. O Unicef, no segmento superior, a ele é exigido pela legislação um PDI, que nós chamamos, né, que é um planejamento de desenvolvimento institucional, um programa de desenvolvimento institucional. E eles fazem isso para 5 anos. Independentemente do gestor, aquele PDI ele existe e é implementado. Então a mesma coisa na mantenedora, na Fundação. É uma ideia que o Neto teve, muito boa por sinal, criar essa condição, porque aí você tem um norte e tem as etapas para serem cumpridas, e você pode mensurar melhor esse crescimento. Então é fundamental essa proposta que o Neto faz, de levar a Fundação a ser gerida por planejamento, por metas, e não simplesmente ao sabor dos momentos. O senhor disse que o vice só aparece quando o titular desaparece. Fora de uma eventual interinidade, o senhor pretende participar da gestão? A gestão ela é participativa, ela não é intrometida. Né? Então, veja, participar da gestão não significa tomar decisões. Significa estar junto quando necessário, quando solicitado. Se há uma sugestão a ser dada, não sentir-se, digamos, intimidado por fazê-la, então oferecer a sugestão. Como o Conselho todo faz isso, não só a vice-presidência. Então isso é que nós chamamos de participativa. Mas deixando claro, quando eu disse vice, se coloca dessa forma, porque não existem 2 gestores, existe um gestor e os outros são colaboradores. Então essa é a posição que nós ocupamos como conselheiros e ocupo como vice-presidente, de colaborador, mas não de co-gestor ou de gestor. Simão, um dos conselheiros disse que com a mudança na diretoria criou-se uma certa crise administrativa. O que vocês vão fazer realmente para que isso seja solucionado? O Neto explicou bem isso na coletiva e agora novamente ele disse isso. Né? Ele tem as suas ideias, os seus planejamentos, e isso tudo vai ser discutido no Conselho, inclusive na questão especificamente de gestão, de administração, no lado profissional da administração. Então ele explicou claramente que vai levar isso à apreciação do Conselho, obviamente levando as sugestões dele, né, para
para o Conselho. E o Conselho, ele pode, referendo ou não referendo, mas com certeza o Conselho analisa, né? E pode ter certeza que o referendo que for dado é aquilo que o Conselho entendeu como sendo o indicado, o melhor para a situação.